Saudações, caro telespectador ou cara telespectadora, permita-me lhe cumprimentar e na mesma onda também rogar votos de uma ótima semana para si. Eu sou Altafo Ibrahim, a sua melhor companhia para todas as terças-feiras aqui no podcast Diálogos Educativos, onde palavras iluminam caminhos. Sempre que forem 16 horas em ponto no território nacional, Moçambique, neste caso, nós estamos na sua tela para lhe trazer o melhor de debate ligado à educação. E hoje não vamos fugir da regra, mas antes disso, não deixe de compartilhar esta live, este vídeo, para mais e mais pessoas terem acesso às informações, ao conhecimento, ao saber que nós vamos deixar ficar aqui no nosso Diálogos Educativos de hoje. E sem falhas, a minha produção sempre, aliás, estes dias tem me trazido uma mulher e um homem, e isso está a ser magnífico mesmo saber que temos mais mulheres aqui em debate, em nossas conversas, e quiçá no próximo episódio também tenhamos uma mulher e um homem para debatermos sobre educação. Nós hoje vamos falar sobre direitos fundamentais e educação em Moçambique. E para debatermos sobre esta temática bastante interessantíssima para a sociedade, nós trazemos especialistas, nossos convidados de luxo, que conhecem melhor essa matéria. Nós trazemos, do meu lado esquerdo, temos a doutora Aura Bechat e do meu lado direito nós temos Luís Carlos Mutice. Eu conheci como Ovelha Negra, mas estamos aqui com o Luís Carlos Mutice, que vai também naturalmente debruçar-se, como em direito também falam, né, às vezes, que vão debruçar-se, que vão aqui falar sobre esta temática, melhores do que eles, ninguém. Comecemos por aqui. Doutora Aura, apresente-se, cumprimente a quem está nos assistir desse lado de casa. Por favor, esteja à vontade. Muito obrigada. Boa tarde, caríssimo telespectador do programa Diálogos Educativos. Hoje estamos aqui para falar sobre direitos fundamentais e especificamente sobre o direito à educação no ordenamento jurídico moçambicano. Espero que vocês gostem e aprendam muito sobre os direitos fundamentais. Muito obrigada. Uau! Vamos aí, Luís Carlos Mutice, ou melhor, Ovelha Negra. Esteja à vontade, mano, fica à vontade, cumprimenta as pessoas que estão aí em casa. Boa tarde a todos, espero que estejam bem. Estamos aqui hoje para passar um pouco de conhecimento da nossa área de formação. Espero que aproveitem bastante porque vamos deixar ficar a informação. Bem, para melhor também contextualizar, é um estudante de Direito, certo? Está a fazer que ano? Primeiro ano, está a fazer Direito, mas já com muito conhecimento de causa, por isso que foi escolhido a dedo para participar do nosso programa, do nosso bate-papo, do nosso podcast. Doutora Aura, fale por si, por favor, tenha bondade, o nível de experiência que carrega nessa área é vasto e invejável. Obrigada. Eu sou licenciada em Direito pela Universidade Católica de Moçambique, Faculdade de Direito em Nampula. Atualmente sou jurista e também docente de uma instituição na cidade de Nampula. É tudo, não preciso dizer qual é o nome da instituição. Muito bem. Bem, para quem está assistindo o nosso programa, a nossa conversa, já deve estar a se perguntar o que é direitos fundamentais e etc., porque pode ser um conjunto de palavras novas para estas pessoas. Para começar, nós precisamos entender o básico. Afinal, o que é exatamente direitos fundamentais e por que devemos nos preocupar com eles? Doutora Aura. Direitos fundamentais vai ser nada mais, nada menos que um conjunto de direitos, né? Um conjunto de direitos ou faculdades essenciais garantidas por uma Constituição de um determinado país, no caso em concreto Moçambique, com vista a proteger aquela que é a dignidade humana. Muito bem. Gostamos aqui de ouvir também um bocado, de forma breve. Ok. Eu ia iniciar falando sobre direito subjetivo. Ok. Direitos subjetivos são prerrogativas que agem, que dão ao cidadão a ter direito de agir, exigir ou ter algo em benefício próprio
para que para ter algo em benefício próprio que estou nervoso. Bem, é normal, mas fique tranquilo, estamos em conversa e, muito bem, para aquilo que nos liga aqui, para aquilo que nos traz aqui, nós vamos querer começar a entender também quais são os principais direitos fundamentais relacionados à educação. Bom, antes de irmos para essa temática ou discutirmos sobre isso, importa aqui fazer menção de um aspecto bastante importante. Fica à vontade. Todo estudante de direito ou qualquer um pode ter dificuldades de diferenciar. Há uma necessidade de saber que existem direitos fundamentais e também, por outra, existem direitos humanos. Nós não podemos cair no erro de confundir esses dois direitos, pois os direitos fundamentais são aqueles que são garantidos por uma Constituição específica de um determinado país, diferente daquilo que são os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais têm o princípio da universalidade, que abrange quase todo mundo, todos aqueles países que ratificaram e que seguem aquela que é a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Importa fazer menção desse aspecto, porque podemos cair no erro de confundir, porque tanto os direitos humanos, assim como os direitos fundamentais, podemos encontrar alguns direitos de base, como é o caso do direito à vida. É também um direito fundamental, assim como um direito humano. Então, temos que terem atenção a esse aspecto, que os direitos humanos abrangem uma universalidade. O direito humano daqui de Moçambique pode ser também um direito humano de uma pessoa que vive, por exemplo, na África do Sul. Diferente do que é um direito fundamental, que o direito fundamental apenas é para cidadãos nacionais. Eu, como moçambicana, posso ter um direito fundamental que o estudante Luís não tem, né? Sendo de um outro país. Então, importa muito fazer menção sobre esse aspecto. Podem fazer menção de alguns direitos fundamentais relacionados à educação? Deixa consigo essa bola. Direitos fundamentais relacionados à educação? Provavelmente o direito mesmo a ter uma escola, tipo, o direito de frequentar uma escola, o direito de... Na verdade, não existe... Exato. Na verdade, não existe um direito específico de um direito fundamental ligado à educação. Ligado à educação, porque o próprio direito à educação já é um direito fundamental. Ok. Engloba essas todas as particularidades, tipo direito, igualdade. Pessoas com deficiência têm que ter as mesmas oportunidades, cuidados. Exato, como uma pessoa normal. Ok. Então ele engloba uma pessoa sem deficiência. Exato. Porque continua sendo uma pessoa normal. Então, não seria correto dizermos que existem outros direitos ligados à educação, pois o direito à educação por si ou de per si é um direito fundamental estabelecido na nossa Constituição da República. Artigo 88. Artigo 88. Bem, tudo bem. Luís, como estudante, eu gostava de entender como é que os estudantes de direito aprendem a interpretar estes direitos fundamentais, nesse caso. Basicamente, nós, o docente vem no nosso caso, nós tivemos a missão de trazer, tipo, o que é vida. Ok. Falamos basicamente o que é vida, cada um tinha seu conceito da vida e tal. Então, deram a tarefa de cada um responder-se essa questão, por que vive. Ok. Então, respondendo essa questão, cada pessoa tinha o seu conceito de o porquê de existirem direitos fundamentais. Direitos fundamentais são aqueles que estabelecem o bem-estar de uma sociedade e por aí vai. Mas você sente que essa teoria dos direitos fundamentais corresponde à realidade do país? Ai, quem dera se isso fosse verdade. Quem dera. Por quê? Quem dera. Primeiramente, o Estado tem o dever tem de garantir que haja sempre educação, que nas escolas hajam sempre condições básicas. E há um aspecto também, a educação não pode ser vista como uma espécie de negócio.
o que acontece. Está a ser vista como espécie de negócio? Espécie de negócio. Tudo Por bem, isso está a dizer que não pode ser vista, então está a dizer que está a ser vista como espécie de negócio, a educação. Não estou a dizer que está a ser visto assim, estou a dizer que não pode ser, não digo que não devam ter escolas privadas. Ok. Sim, podem ter escolas privadas, mas não pode haver muita disparidade nos conteúdos ensinados, tanto numa escola pública e numa escola privada. É só veres um aluno que estudou Cambridge e um aluno que estudou no ensino público são completamente diferentes. Obviamente. Estás a ver? Um aluno que estudou Cambridge, estudam sim história, mas não com aquela profundidade que devia ser. Estás a ver? Tipo, Que nós que estudamos nas escolas públicas aprendemos. acho que, exatamente. Ok? Então, nesse contexto, está a dizer que está a ser vista a educação como negócio. Exato. O que não pode. O que não pode. Porque a educação é um direito básico, fundamental, que garante a qualidade de vida do cidadão e de uma sociedade. Então, capitalizar isso é uma coisa errada, do meu ponto de vista. Muito bem. Nós vamos falar também aqui da lei à realidade. Há uma diferença clara entre o que está na lei e o que se vive no dia a dia. Sim. Obviamente. Concordam comigo? Concordo. Ok. Vamos falar dessa distância entre o ideal jurídico e a realidade vivida. Ok? Bem, que exemplos podem dar de violências concretas do direito à educação em Moçambique? Doutora Aura. Os exemplos são práticos, olhando mais, por exemplo, para as pessoas que vivem nas zonas mais recônditas. O acesso ao direito à educação tem se verificado bastante difícil, pois aquelas pessoas não têm condições mínimas para poder estar numa escola, por exemplo, para poder ter uma educação adequada, aquela que nós esperamos como moçambicanos, tomando por base que esse direito é um direito fundamental e todos nós gozamos deste direito. Então, há sim uma grande disparidade, há problemas sim, porque nem todos nós temos acesso à escola, ou melhor, à educação. Mas falo mais isso pelas pessoas que vivem nas zonas recônditas, que encontram-se sem condições mínimas para poder frequentar uma escola. Ok. Alguma coisa a dizer, Luís? A Ilustríssima já disse tudo. Mas eu sobre este ponto eu também concordo, porque uma das coisas que me surpreende mais, eu fico me perguntando o que é que impede, ou que estamos a dizer que as pessoas das zonas urbanas ou zonas rurais não têm a mesma educação que uma pessoa que vive, digamos, na cidade, ok? Claro. Nas proximidades de onde se encontram várias escolas, etc. O que é que seria um propósito do governo não fazer chegar a educação a quem realmente também merece, mas não tem acesso? Ou por que isso acontece? Aqui em Moçambique, por exemplo, podemos observar que a educação, muitas das vezes, o acesso à escola é para pessoas que tenham condições mínimas, por exemplo, para comprar um uniforme, porque os preços desses de uniformes, assim como cadernos, material escolar no seu todo, podemos encontrar com preços já voltados, o que é errado, porque se temos esse direito fundamental que nos dá, que o Estado nos garante a todos os moçambicanos, eu acredito que deveria se criar condições mínimas no sentido de reduzir o preço, né? O preço desse material escolar Perdão de cortar, de material escolar. Primeiro vem a matrícula, que já é uma primeira dificuldade. Fica à vontade. Está muito engraçado. Isso é que já não paga-se matrícula, não paga-se matrícula, mas há taxas que pagam-se nas escolas. Ok. Há taxas que pagam-se nas escolas, como quais? A taxa de pagamento do guarda. Pagamento do guarda. Faz Paga-se. sentido. Quem paga guarda? Não faz. Os Os encarregados. alunos, olha que o aluno já é uma pessoa que vive numa condição precária. Ok. Onde é que ele vai apanhar dinheiro para poder pagar guarda? Para ele vir à escola já é um problema sério, porque ele tem que enfrentar várias dificuldades. Se não vem de uniforme rasgado, vem sem caderno às vezes e em contrapartida no final do ano ou no início do ano deve pagar a taxa de guarda. A taxa de guarda que
geralmente é cobrado quando está a fazer matrícula. Tem que fazer a matrícula e depois tem que ter o recibo do pagamento do guarda. Sem que tenhas o recibo, não terás acesso a fazer a matrícula. A matrícula, sério? Isso acontece muito nas escolas públicas. Bem, é assim, vamos lá de ponto a ponto. Estamos a dizer que a escola é pública, ok? Os funcionários que trabalham nesta instituição são pagos na função pública, são funcionários da função pública, ok? Estamos a dizer professor, diretor pedagógico, administrativo, da secretaria e tudo isto mais. Sim. Esse guarda que trabalha nessa escola pública, por que tem que ser pago por alunos? Ele é um funcionário privado na escola, numa instituição pública. É como se de um funcionário privado se tratasse, se olharmos para esse ponto, né? Porque são os alunos que devem pagar o dinheiro ao guarda, a taxa do guarda. Relacionado com aquilo que estavas a dizer, que a educação está a ser vista como negócio. Porque primeiro só o guarda tem que ser pago pelos estudantes. Depois só disseram que a matrícula já não se paga, mas tem taxas que são pagas. Por exemplo, taxa do guarda. Tem uma taxa que não sei se ainda fazem, mas normalmente para quando tu passas de classe para tu garantir, fora fazer já a matrícula para tu garantir já a tua vaga, tens que comprar, tens que pagar para garantir já a tua vaga. No ensino público? Yeah. Tem que pagar para garantir uma vaga? Exato. É preocupante. Muito. É preocupante. Muito. E olha que em meio a tantos alunos pagar uma taxa de guarda, por exemplo, 50 meticais, não acredito que esse dinheiro corresponde. O dinheiro até avança aquilo que são as expectativas, por exemplo, da própria escola. O salário do guarda, mesmo que ele seja pago durante o ano, eu acredito que sobra mais dinheiro. Isso é muito errado, muito errado. Tudo bem, agora uma questão muito simples. Okay. Disseram aqui que são pagas algumas taxas, ou pagas, e sim, são pagas algumas taxas que não incluem a matrícula, né? Esse valor, a quem é direcionado? Qual é o destino desse valor? A escola, temos que fazer o depósito diretamente na escola, no na número de conta da escola. E a aplicabilidade é visível? Podemos acreditar que é visível, porque o guarda no final do dia é pago, né? Fora o valor do guarda, estas outras taxas que são pagas adicionalmente, o valor é há pago. alguma claridade ou transparência no destino desse valor? Não, quero acreditar que não. Reabilitação do muro, vedação, alguma coisa que já testemunharam? Normalmente. Deveria ser feito pelo governo, a questão da reabilitação do muro, não os alunos, porque estamos a ir procurar maneiras de poder estudar para no futuro termos um trabalho ou termos uma renda. Como é que vamos apanhar esse dinheiro para poder pagar o guarda? Imagina que o menino ou a menina os pais dele não trabalham, estás a ver? E eles fazem de tudo, sacrificam, batalham para que o menino consiga ir à escola. No final do dia eles pedem um valor correspondente ao guarda. Isso já é uma coisa bastante... Tocando no exemplo do muro, normalmente são raros os casos das escolas que elas mesmo financiam as construções e tal. Normalmente quem financia sempre há financiamento para reabilitação das escolas. Sempre há financiamento de uma empresa. Empresas, por exemplo, o Sino patrocina muito. Patrocinam muito reabilitação de escolas. Bem, na tua experiência, quais são os principais obstáculos enfrentados pelos jovens para acederem à educação? Basicamente a falta de qualidade da educação e falta de estímulo mesmo do próprio governo. Porque, eu vou à escola, chego lá, o professor é um professor que não apresenta capacidades mesmo as necessárias para lecionar. Estás a ver? Isso acaba meio que criando desinteresse. Desmotivando o indivíduo ou o estudante a frequentar a sala de aula. Quer dizer, os estudantes ou os indivíduos estão muito exigentes e a educação não está a corresponder com as exigências dos indivíduos. Um exemplo claro que o meu tio disse ontem sobre... Ele é docente, ele disse tipo, matemática não é difícil. O que é difícil é a linguagem usada para explicar a matemática.
Yeah. Matemática não é difícil. Exatamente. Ele disse assim mesmo, é um senhor que é docente. Ok. Ele disse assim mesmo, matemática não é difícil. O problema é a linguagem usada para ensinar a matemática. E não obstante do que o ilustre Luís está a fazer menção, Pessoas que estudaram direito, sempre se chamar de ilustre. Eu nunca sou ilustre, por quê? Porque não estudei direito. uma das dificuldades que os estudantes, que os jovens podem encontrar, né? É a questão da falta da tecnologia, por exemplo, para estudar. Ok. Tem faculdades, vou falar de faculdades, né? Faculdades, assim como escolas, que têm informática, mas não existem computadores lá para poder dar essa tal informática. Como é que o estudante vai ter conhecimento de informática sem ter prática? Só com apenas teoria é possível. Informática é algo que trabalha assim diretamente com Depois, a parte eletrônica. O que dói é que a informática é uma coisa tão dinâmica que não para mais. Vai a uma sala de informática de uma escola pública. Estão a usar Windows 7, computadores de não sei, 1900. Totalmente desatualizado. Enfim. Agora, tocaram aqui o ponto da tecnologia, ok? Que estão a dizer, primeiro estás a dizer que os computadores nas escolas têm Windows 7 Já estamos no Windows 12 por aí já. e ainda nas escolas usam até desse microfone, exato, Microsoft, exato. Exatamente. Mas bem, houve um projeto, eu me recordo muito bem, de um computador, um estudante. Como é que, eu não sei se vocês ouviram sobre esse projeto. Nunca ouviste um computador, um estudante? Era um projeto do governo, de oferecer um computador a um estudante. Ouviste sobre esse projeto? Yeah. Eu, infelizmente, não. Não ouviste? Acho que não yeah, ouviste? Ok. O projeto, para tu que ouviste, né? Perdão lhe chamar de tu, ilustre. Fica à vontade, fica à vontade. Onde é que parou como estudante? Beneficiou-se desse computador? Eu com o meu computador me ofereceram, fora coisas da escola, tive que comprar, porque... Tens pessoas próximas que se beneficiaram desse computador, um computador, desse projeto? Eu não conheço, infelizmente não Eu conheço. particularmente também não ouvi, senão também teria ouvido. Não, pelo menos nós dois ouvimos e eu acredito que os caros telespectadores também ouviram sobre esse projeto. Eu não sei se o meu amigo Gabriel beneficiou-se do computador que ele está a usar é do governo, mas com relação a estes aspectos que são realmente um direito fundamental, o que é que impede o cumprimento desses direitos? Falta de vontade política, recursos ou fiscalização? Como é que vocês analisam isso? Recursos existem. Ok. Recursos existem. Acredito que pode-se dar ao caso mesmo de ser falta de vontade política. Porque existem recursos, o que obsta com que isso aconteça, obviamente, que é a vontade. Porque se o governo ter vontade de poder alavancar esse processo de ensino em Moçambique, eu acredito que ele tem todas as condições reunidas para poder fazer com que isso aconteça. Mas existe a questão da falta de vontade, né? Está aqui a dizer que o governo não quer fazer essas coisas. Tem recursos, mas não quer fazer. Claro. Existe a questão da falta de vontade por parte dele, porque recursos existem recursos. É mesmo a questão da falta de vontade. Posso pisar nessa tecla? É falta de vontade do governo dar acesso, dar esses recursos. De facto. Por que o privado, os de fora do país vêm fazer, por exemplo, vêm construir uma escola aqui e no final do dia cobram mensalidade? Porque se existe, por exemplo, um espaço e existe fundo, sei lá, dinheiro para poder construir uma escola, eu acho que dá-se mesmo a questão de falta de vontade do governo. Eu também ouvi sobre um projeto de... São muitos projetos. Eu gosto do meu país porque há muitos projetos. Há muitos projetos. Mas o que me inquieta é saber a finalidade, o término. Como é que terminou esse projeto, ok? Eu me recordo de um projeto, um distrito, 2 escolas ou uma escola também, me recordo desse projeto. Mas até agora não tenho conhecimento, não sei se vocês têm conhecimento de algum tipo de conclusão desse projeto, de avanço ou de sucesso desse projeto. Não sei se vocês têm algum tipo de conhecimento. Não, sobre esse projeto eu não tenho. Mas fora isso, ou melhor, associado a isso, porque tivemos aqui, já apontamos
2 projetos nesse caso, por exemplo, um estudante, um computador. Existem mecanismos jurídicos eficazes para que o cidadão comum pode denunciar ou reclamar sobre esse incumprimento de alguns projetos que foi prometido ao estudante algum tipo de projeto. A lei é emanada pelo próprio Estado, do próprio governo. Que autonomia é essa que o cidadão poderá ter para denunciar, por exemplo, o governo? Que ele prometeu fazer, prometeu levar a cabo um projeto que no final do dia não levou. Eu acredito que legalmente pode até existir mecanismos, mas você como pessoa, como cidadão, vai ter reservas, porque está a dar como uma entidade maior, que na verdade é o Estado, que é ele que no final do dia emana as próprias leis. Não é possível eu denunciar ou reclamar sobre alguma irregularidade, algum atropelamento de uma lei, não sei se posso usar esse termo, jurista, estou autorizado, né? Claro. Algum atropelamento de uma lei em vigor, a violação de uma lei que o próprio Estado é que violou. Quer dizer, não posso, porque o Estado é que elabora as leis, eles é que é a entidade maior. Existem mecanismos, sim, mas eu acredito que como cidadão comum, eu posso levar o caso até aonde for possível. Eu acredito que esse caso não poderá progredir, não poderá prosseguir por conta das próprias burocracias e tratar-se de governo. Será um pouco complicado isso. Ok. Sim. Muito bem. Uma afirmação meio provocadora. O acesso desigual à educação perpetua ciclos de pobreza e marginalização. Claro. Sabemos disso. Ok? Agora, a juventude não pode ser apenas beneficiária também dos direitos, tem de ser também defensora deles. Ok? Que papel nós podemos e devemos assumir como jovens? Vou até partilhar meu lema de 2025. Ok? Um marginal sim, mas um marginal estudado. Ok? Pode explicar melhor isso primeiro, antes de desenvolver? Normalmente, já vou fugir um pouco. Normalmente, uma pessoa que faz arte é marginal, estás a ver? Ok. Eu, na minha linha artística, tipo, poesia falada, tem aquela parte de marginalização, mas tá esses. Então, eu agora estou a ler muito, frequento muito ambientes, até locais culturais e tal. Então, nós temos o dever sempre de promover a educação, promover o conhecimento, a busca de conhecimento. Bem, como estudante, como é que os jovens estão a organizar-se para lutar pelo acesso à educação? O que é que nós estamos a fazer, não vocês? O que é que nós estamos a fazer que você está a ver para lutar contra o acesso, pelo acesso à educação? O que eu estou a ver? Por parte de nós jovens, alguns até tentam. Podes falar também como artista, porque fazes poesia e declamas sobre questões do gênero. Eu tento sempre transmitir a particularidade de que temos que buscar conhecimento. Porque conhecimento é ouro. Ok. Conhecimento é ouro. Então, se tu não tens conhecimento, sempre vai ser manipulado, sempre. É quem diz que conhecimento é poder. Exatamente. Doutora Aura, Pode repetir a questão? queria saber como é que os jovens estão a se organizar para lutar pelo acesso à educação. O que é que os jovens estão a fazer que tu consegues? Permita-me também usar o tu, perdão. Ilustres. Caríssimos. Somos pessoas, antes de ser ilustre, então fica à vontade. Tudo bem, obrigado. Sim. O que é que os jovens estão a fazer? Como é que os jovens estão a lutar para esse acesso à educação? Porque já se testemunhou que muitos jovens estão na rua, há pessoas que não têm uma oportunidade para estudar, queriam estar numa sala de aula como outras pessoas a estudarem, mas não tem como. E o que é que estes que não estão dentro da sala de aula a estudar estão a fazer para estar? Ou o que é que estes que estão dentro da sala estão a fazer para fazer exatamente? Exato. Primeiro é estudar, antes de mais, né? Estudar, porque é estudando que vamos aprender os mecanismos, as formas de como combater esse mal que é a falta do acesso à
Educação. É estudando que nós podemos conseguir combater isso. Se não estudarmos, obviamente que não vamos conseguir encontrar métodos ou mecanismos para que possamos ajudar ao outro que precisa de escola. Ok. Que tem falta de escola. E quais sugestões darias para ampliar a consciência jurídica entre jovens? Que dessem mais palestras, que fossem as zonas rurais, dessem palestras daquilo que na verdade são os direitos fundamentais, para que as pessoas possam saber quais são os direitos que lhes assistem, porque várias pessoas não conhecem, não sabem o que são direitos fundamentais, não sabem quais são os direitos fundamentais que lhes assistem. Então, se criarmos mecanismos de haver palestras em zonas recônditas, assim como na cidade, nas zonas urbanas, acredito que podemos ampliar a consciência jurídica aos jovens. Agora, de forma geral, como é que podemos garantir que a educação, além de acessível, seja de qualidade? Porque estamos aqui a reclamar, a apontar que a educação temos reclamado sempre. Então, falamos aqui da matrícula primeiro, que já é um problema grande, não temos dinheiro para matricular, não temos dinheiro para pagar guarda. Agora, quando conseguimos pagar essa matrícula e esse guarda, como é que nós podemos garantir que a educação seja de qualidade? Acho que essa parte deixo com os professores. Os professores têm que estar empenhados. Não, você como estudante, o que é que você acredita que deve ser implementado para que tenha uma educação de qualidade? Você está a cobrar uma educação de qualidade, ok? Então, o que é que você acha que tem que ser feito para que essa educação seja de qualidade? Acho que deve ser estimulado também pelo governo. Ok. Deve ser estimulado pelo governo a vontade nos jovens para estudar. Tipo, ter a cultura. Há jovens que, desde que nasceram, nunca entraram numa biblioteca. Em zonas recônditas, por exemplo. Jovens que, desde que nasceram, nunca viram um livro. Há jovens que nunca viram um livro? Há jovens que nunca viram um livro. Nas zonas recônditas. Acredita, mano. Mas porque estes livros não chegam? Porque eu sempre vejo caminhões de livros no início do ano a irem para os distritos, a irem para as zonas. Já vi, agora não chegam. Chegam a todos os distritos, essa é a questão que deves te fazer. É para vejo a saírem. Agora, estou preocupado para quais distritos eles vão. Estás a ver? É por aí, mano. Mas, doutor Aura, se os livros não chegam, ele está a dizer que há estudantes, há alunos que nunca viram sequer um livro. Estes livros não chegam, por que razão seria que estes livros não chegam? Será ainda vais clicar ainda na mesma tecla, dando culpa ou acreditando que é um programa ou objetivo ou é propositado por parte do governo? As pessoas da zona recôndita geralmente são pessoas esquecidas, são pessoas apagadas. Dificilmente as coisas chegam até o destino deles. Várias vezes nós já vimos vídeos de alunos que sentam por baixo de uma mangueira, um cajueiro. A estudar? Sim, a estudar por falta de carteiras. Mas nós ouvimos, o Presidente da República foi distribuir 5.000 carteiras nas escolas X. Talvez não seja nesses distritos que estamos a fazer menção, Exato. porque tem distritos que estão a passar por essa dificuldade mesmo. Mas por mim eu penso que é por causa de falta de auscultação das necessidades, ok? É assim, perceba uma coisa. Se não se faz uma auscultação das necessidades de uma determinada sociedade ou povo ou local, automaticamente vamos acabando por aplicar ou destinar lá coisas que não são... Ok, estamos a dizer que há alunos que não têm carteiras, ok? Mas, vou repetir, o presidente X, ofereceu 5.000 carteiras ao distrito de Guazamtine, exemplo. Ok. Manos, qual é a garantia que a necessidade do distrito de Guazamtine é carteiras, enquanto eles não têm água? Não é falta de auscultação? Nosso governo também tem que parar de só fazer as coisas para o branco vir. Está a fazer o quê?
as coisas para o branco vir. Não, fala ali na câmera. O governo está a fazer o quê? As coisas para o branco vir. Faz de conta. Não, para aquela câmera, aquela número 3. A 3 é tua. Isso vai me comprometer. Não é te comprometer. Nós estamos aqui a conversar para fazermos chegar uma determinada informação a quem é de direito para podermos ter soluções possíveis nos próximos tempos. Estavas a dizer que Temos que parar de fazer as coisas para o branco vir. Tipo, temos quem? o Estado, nesse caso, até o governo, Ok? tem que parar de fazer as coisas para o branco vir. Só fazer as coisas porque há uma agenda. Externa. Estás a ver? Ok? Tudo bem. Está perfeito. Estava aqui a dizer que o governo está a fazer coisas para que o branco veja, para que o exterior veja. Não está a fazer as coisas realmente porque são a necessidade ou é aquilo que tinham que fazer. Concorda? Que faz isso, acontece nesse país. Claro que acontece. Acontece mesmo. Porque o governo só dá aquilo que está em condições de dar, enquanto deveria ir para aquela zona, ir assistir, na verdade. Para a sua câmera. Que deveria ir para aquela zona ou aquele distrito para ver qual é a necessidade daquele povo ou daquelas pessoas que vivem naquele determinado distrito para poder fazer as tais doações, não só doar porque, enfim, né? Muito bem, a nossa conversa está interessantíssima. Ouça cá, estou com pessoas que fizeram direito e falam aquele português. Muito bem, estamos a ter uma conversa interessantíssima sobre direitos fundamentais e educação em Moçambique. Estamos aqui a discutir com o estudante Luís e também com a doutora Aura Bechat, mas nós voltamos dentro de alguns segundos. Vamos dar um pequeno intervalo, voltamos dentro de poucos mesmo segundos para darmos continuidade àquilo que é a nossa conversa aqui. Fique daí, não saia, perca-se, mas não perca a oportunidade de continuar ligado a Diálogos Educativos aqui com a sua melhor companhia de todas as terças-feiras. Altaf Ibrahim, vocês conhecem bem. Até já. Pense numa escola comprometida com o homem do futuro. E com um ambiente propício para fácil aprendizagem. Apresentamos para si o Colégio Pérsia, revestido de qualidades que impulsionam o processo de ensino e aprendizagem, lecionando o ensino primário e secundário. O Colégio Pérsia tem uma biblioteca equipada e pronta a responder à demanda do mercado, preparando estudantes para o ensino superior, laboratórios para as aulas práticas, pátio acolhedor e espaçoso, aulas extracurriculares de língua inglesa, informática, taekwondo e língua francesa. Estamos localizados no bairro Intaca 2, próximo à primeira rotunda da Estrada Circular. Some say learning English is a tough challenge, while others believe that without the right approach, only a miracle can help. But is that really the case? Join us as we explore the different ways people in Mozambique have mastered English, breaking barriers, defying expectations, and proving that learning is always possible. My name is Tim Alfredo. Meet me every Wednesdays at 3:30 p.m. for a close-up conversation on Chat Desk Unplugged, right here on Mindcast TV. Sabia que a arte é uma fonte poderosa de conhecimento? Junte-se a nós nesta jornada fascinante à volta do mundo artístico. Todas as sextas-feiras teremos convidados especiais que irão partilhar conosco os seus conhecimentos e experiências sobre o mundo da arte, aqui na Mindcast TV. Nós prometemos e voltamos aqui para a nossa conversa que está bastante interessante sobre direitos fundamentais e educação em Moçambique. Nós estamos aqui com o estudante Luís, de Direito, primeiro ano. Estamos aqui com também a doutora Aura.
licenciada em Direito, docente universitária, também dá aulas lá de introdução ao direito e etc. Teoria geral do crime. Direito internacional humanitário. Direitos Direito internacional, internacional e humanitário. Uau, já tive essa cadeira. Epa, quizá se fosse agora teria me ajudado, mas já passei, já não tem como. Basamos. Bem, nós antes de darmos segmento, vamos dizer uma cena, vamos estar de acordo a uma coisa. Não se defende o que não se conhece, primeiro. Por isso é que nós estamos aqui a discutir sobre direitos fundamentais, ok? Conhecer os direitos é o primeiro passo, obviamente, para proteger os mesmos. Agora, vamos focar agora num direito que toca a todos, né? Que é o direito à educação. Está garantido, sim, mas está sendo respeitado. Acreditam? Que está a ser respeitado? Está. De que forma está a ser respeitado? O Estado garante políticas e mecanismos para que as pessoas possam conseguir ir à escola, né? Quer dizer alguma coisa? Nos papéis. Está a ser garantido nos papéis. Está a dizer que estes direitos estão a ser garantidos nos papéis. Doutora Aura disse que está a ser garantido. E há pessoas determinadas, as pessoas específicas, né? Porque nem todo mundo tem acesso ao direito à educação. Pese embora a Constituição já institui isso, né? Exato. O que a Constituição da República diz exatamente sobre o direito à educação? Fique à vontade, pode consultar. A Constituição da República, no seu artigo 88, Ok. né? Prevê o seguinte: número 1. Na República de Moçambique, a educação constitui direito e dever de cada cidadão. Número 2. O Estado promove a extensão da educação, a formação profissional contínua e a igualdade de acesso de todos os cidadãos ao gozo deste direito. A Constituição prevê, né, Ok. o direito à educação, pois assim nós podemos entender que trata-se de um direito fundamental, pois encontra-se previsto na Constituição da República de Moçambique. Muito bem. Ok, de forma provocadora para vocês, estudantes de direito, formados em direitos, se a Constituição da República garante o direito à educação, como acabaste de dizer, Sim. ok? Por que continuamos a ver crianças fora da escola? E a quem devemos cobrar isso? E por que não estamos a fazer de forma eficaz? Peço para repetir a questão só para... Eu dizia o seguinte: se a Constituição da República garante, Ok. o direito à educação, como bem acabaram de dizer aqui, a ler aqui o artigo e tudo isto do papel, como você bem disse. Exato. Bem, por que nós continuamos a ver crianças fora da escola? E a quem deve... Ok, primeiro paramos aí, depois vamos a quem devemos cobrar isso. E por que não estamos a fazer de forma eficaz? Não estamos a cobrar de forma eficaz. Cobrar até que estamos a cobrar. Cobrar nós até que tentamos cobrar. Só que é a situação de... deixa lá esse jeito, estão a fazer barulhão de calar. Estás a ver? Sempre que tem tipo... Situação dos magermans. Quem faz isso? O governo, mano. O governo, estás a ver a situação dos magermans? Ok? Toda quarta-feira eles estão lá a fazer barulho, a fazer marchas. A cobrarem pelos seus direitos. Mas são respondidos? Não. É mais ou menos o que acontece. Tipo, nós até que tentamos cobrar. Ok? Mas não somos dados ouvidos. Não somos em dados algum ouvidos. momento. Yeah. Temos cobrado, mas não somos dados ouvidos. Exato. Sim. Mas o que é que vale em Moçambique na prática? A lei escrita ou interesses políticos e econômicos, como aqui bem acabam de dizer? Está claro. O que está claro? Estamos a pedir-nos dizer, eu preciso ouvir, eu não conheço. Eu não sou conhecedor dessa matéria, como vocês, doutora Aura. Mas, né, como é dito, né, a lei, ou melhor, a Constituição é a mater legis, tipo a lei mãe ok. de Moçambique. Podemos acreditar que aquilo que está previsto na lei é que prevalece muitas das vezes. Mas se só está previsto e não foi visto, Epa!
Epa, está previsto e também tem sido visto por alguns, né? Alguns a quem se refere? Aqueles que têm acesso à Constituição da República, porque nem todo mundo tem acesso à Constituição da República. Recordo-me por uma exemplo. música de Azaghal, acho que é a Marcha, se eu não estiver em aeroprodução, que me certifique. Exato. Ele diz que gostava que a Constituição da República fosse distribuída nas escolas públicas em particular, ou para enfoque, nesse caso. Olha que há anos atrás houve uma proposta de escreverem a Constituição da República em dialetos locais, em Macua, em Xangana, e não sei onde é que foi parar essa pretensão. Não sei se chegou de se realizar ou não, né? No sentido de a Constituição poder chegar nas zonas recônditas, onde as pessoas não falam a nossa língua oficial, que é o português, mas que facilmente se comunicam com o dialeto daquela zona específica. Houve essa promessa do governo? Houve essa proposta. Foi cumprida? Eu ainda não vi nenhuma Constituição, nem em Xangana, assim como em Macua, né? Não acredito que ainda não foi cumprida, porque eu, em particular, ainda não vi. Mas houve essa proposta. E é há 2 anos estranho, atrás. ou não é possível uma jurista, docente universitária, mudarem o idioma, colocarem a Constituição da República em outros idiomas e não passar por E ti. não acompanhar. E não acompanhar, nem ter ouvido. Sim, sim, sim. Mas o fator de não ter ouvido sobre um estudante de um computador, deixei. Não estava atualizada. Bem, mas a quem serve um sistema educativo que continua a excluir os mais pobres, mano? Estamos a formar cidadãos ou apenas mão de obra barata? Nesse caso. Estamos a formar mão de obra barata, é claro, né? Vou dar um exemplo concreto. Fica à vontade. Está no programa Em certo. Tanzânia, por exemplo, as pessoas não levam muito a sério a questão de ir à escola. Eles vivem mais por negócios, estás a ver? Diferente daqui de Moçambique, que nós estudamos e somos formados para no final do dia trabalharmos para o governo. Nós sempre, quando trabalhamos, a finalidade de quando terminamos a faculdade é de procurar um emprego no governo. Quero acreditar que o Altafo sabe disso, assim como o Luís, né? Porque nós todos almejamos ter um trabalho no governo, porque acreditamos que vamos ter aquela aposentadoria, vamos ter um salário fixo, que todos os meses poderá cair sem nenhum problema. Pese embora algumas vezes há problema aí de salário. Mas nós trabalhamos nós estudamos, somos formados para no futuro trabalhar para o governo. Essa luta ainda continua e sem cessar, mas é depois esse trabalho que te cobram 5 anos de experiência, você acabou de terminar a licenciatura. Como é que vê isso? Estão a te cobrar 5 anos de experiência, assim que terminares tem uma vaga para ser jurista vamos dizer, em qualquer instituição por exemplo, pública. No Ministério da Justiça tem vagas para ser jurista técnico superior de N1, por exemplo, mas cobram tipo, uma experiência de 2 ou 3 anos. Você acaba de sair da faculdade. Onde é que você vai adquirir essa experiência para no final do tudo poder trabalhar se ninguém vai querer te contratar sem experiência? Como é que isso é possível? É necessário que te contratem para que você tenha essa experiência de... Obviamente, para que no futuro também tenha como poder trabalhar em outras empresas. Seria uma estratégia de proibir as pessoas concorrerem? Luís? Prefiro não responder a sua questão. Por quê? Estamos em conversa, estamos em debate, fica tranquilo. Seria uma estratégia de te proibirem a concorrer? Estão a te cobrar 5 anos. Seria uma estratégia de te proibirem a concorrer? Aquilo que já se diz também por aí, embora esteja um pouco fora do contexto, mas está ligado ao acesso à educação e etc., aos direitos à educação e tudo isto, mas que essas vagas já têm dono, então entregam os donos, depois para tapar as vistas, colocam ali 5 anos de experiência, porque sabem que Luís acabou de se formar e não tem 5 anos de experiência. De certa maneira, sim. Porque acredita-se que... Eu acredito que não vais ter 5 anos de experiência como jurista numa instituição, queira privada ou pública, depois ficar sem emprego e a ir atrás daquelas oportunidades que estão a publicar ali no jornal. Embora possa acontecer, mas eu não acredito muito. Ok? Eu não acredito muito. Mas bem, podemos realmente falar, porque está ligado, nós podemos, com os pés no chão, falar sobre a democracia e desenvolvimento num país
onde a educação ainda continua a ser um privilégio e não um direito? Não tem como. Por quê? Não tem como. Eu não sei as coisas que... Eu só sei que... Eu sei que eu tenho direitos. Ok. Mas não tenho educação, não tenho conhecimento dos meus direitos. Logo, vou continuar a ser manipulado. Ok. Vou continuar a ser manipulado, estás a ver? Então, é complicado. É complicado. Nossa situação é muito complicada. Doutora Aura. Por isso que o projeto de traduzir-se à Constituição seria muito eficaz para que outras pessoas das zonas rurais tivessem acesso à mesma, né? Ok. Para poderem conhecer aqueles que são os seus direitos. Bem, fala-se aqui muito sobre zonas rurais, cidades, escola pública, privada. Vocês acreditam que a educação privada agrava ou ajuda a combater as desigualdades? Porque falaste aqui... Ok, Eu vou te dar um exemplo. fica à vontade, estás no programa certo. Estás a ver? Um jovem que o pai tem dinheiro. Ok. O pai tem dinheiro, da forma que tem, mas tem dinheiro. E um jovem que o pai dele de renda baixa, escola pública, o conhecimento que eles têm é completamente diferente. Ok. Primeiro ponto. Para não falar de que isso baixa a autoestima de você como pessoa. Sabes, tu quando vais a convívios familiares, você começa a ver, tem aquele menino ali que tem tablet, tudo mais. Tem aquele que ele não tem telefone. Ok. Estás a ver? Aquele que tem tablet normalmente sempre se sente superior àquele que não tem telefone. Estás a ver? Ok. Então, é mais ou menos isso que acontece. É mais ou menos isso que acontece na educação também. Aqui, os jovens que estudaram em escolas privadas, escolas que Cambridge e tal, normalmente criam essa desigualdade. Tipo, os jovens que estudaram nas escolas públicas, eles se sentem inferiorizados. Ok. Estás a ver? Mas, tudo bem. Onde que estaria o problema se existem estudantes das escolas públicas mais inteligentes que alguns das escolas privadas? Ok. A qualidade de ensino em si, na escola pública é normal um professor faltar durante uma semana. É normal isso É acontece? normal, até durante um mês ele não aparecer na sala. Mas onde é que ele anda? Trabalhando na escola privada, claro, né? Só para você ver a ironia. Tens colegas que trabalham nas escolas públicas depois trabalham consigo na escola privada? Não tenho colegas, mas já acompanhei vários casos do gênero. Conheço pessoas que dão aulas na escola pública, assim como na escola privada, mas inclinam-se mais na escola privada, porque a escola privada paga pela presença. E é lá onde não falta horas extras. Claro. É lá onde você não tem como... Se tu não vieres e não justificares o porquê de não estar lá, é já batido no seu salário. Diferentemente da escola pública, que já tem um determinado vencimento estipulado, que quando chega ao final do mês você recebe, independentemente de você estar ou não a lecionar. Indo ou não, mas agora não estaremos a comprometer a educação? Estamos a comprometer a educação, mas o que interessa é o budget no final do dia, né? Esperem aí. Se o que interessa é o budget, se o filho do próprio docente da universidade, da escola privada, estuda numa pública, o que ele está a fazer, o colega dele também está a fazer para o filho. Depois ele fica com budget e sem uma educação organizada. É por isso que normalmente filho de ministro da educação nunca estuda no país. Sério, conhece algo? Prefiro não comentar sobre esse assunto. Isso é claro, isso é uma certeza. Todos nós sabemos, já acompanhamos. Temos redes sociais para quê? Até ministro da Saúde teve infarto no seu departamento de serviço, ali naquele prédio ali. Teve que ir de helicóptero para a África do Sul. Não foi no Hospital Central ao lado? É assim, para pessoas que não estão em Maputo, o Ministério da Saúde
está ao lado do Hospital Central, bem próximo, não ao lado, né? É só atravessar a rua e mais alguns passitos já está no Hospital Central. Está a dizer que Isso foi de helicóptero aquele senhor ali. o ministro da Saúde, Exatamente. o atual é antigo, É, antigo. o Armindo Tiago, Mas enfim. teve que ir a África do Sul de helicóptero. Mas enfim, são coisas. Só para você ver o que acontece, os próprios dirigentes acham que, por exemplo, o povo é insuficiente para poder fazer frente a essas situações. Eles acreditam que a educação é precária no país, por isso que os filhos estudam fora do país. Filhos dos dirigentes estão fora do país. Claro. Isso é uma certeza, todos nós vemos. Não, eu não sabia, sabe? Não, eu não sabia, sabe? Não, há um amigo meu, o Helder Martins, saudações aí ao Helder, diz que estudou com um dos filhos do antigo chefe do Estado, mas, era no Esquitem. Era onde? Mas que tem numa universidade Era uma privada. universidade privada. Por que não foi estudar numa Ok, mas é universidade Moçambique. pública? Mas era no ensino. Por que não foi estudar numa universidade Não, mas recordei-me, ele disse que era antes dele ser presidente, quando tinha o antigo cargo. Ok, quando ficou isso presidente, depois ele parou de lhe ver, não lhe viu mais. Obviamente que ele deu continuidade de Abriu condições fora do empresa, país. ilustre. Ok? Sim. Então o que acontece é realmente isso. A educação fica precária porque os professores, por falta de pagamento de horas extras, etc., acabam procurando um trabalho de dar aulas nas escolas privadas. Onde são bem pagos porque para ser pago no privado você deve estar presente. Sem isso não tem como ser pago. Enquanto que na função pública nem precisas de estar presente. O que é Só muito triste. precisam saber que há um contrato entre, por exemplo, a escola e o Luís. professor Luís. Eu acho que indo nessa perspectiva, normalmente toda empresa privada, pelo menos ultimamente, sempre tem a cena do livro Do fingerprint. o para fingerprint, mandar livro, presença. livro de ponto. É livro de ponto? Sim, Ok, presença de ponto. presença de ponto, Digital. exato. Nas escolas públicas não tem isso aí. Não tem livro de ponto? Normalmente o livro de ponto é assinado. Sim, é físico assim. Sim, é assinado. O que quer dizer que uma outra pessoa pode assinar para ti. E que você pode vir assinar Você no dia pode que vir você assinar vir. no Sério? próximo mês. Não claro. é possível. Só assinar ali todos os dias. Pá, 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 pá. Qual é a dificuldade? Acontece isso. Por que não? É óbvio que acontece, né? É preocupante. Estamos a terminar, mas a luta pelos direitos fundamentais, especialmente pela educação, continua. Não para, não termina. Ok? Se pudessem mudar uma coisa no sistema educativo moçambicano hoje, o que mudariam? 5 coisas. 5 coisas. Acessibilidade. Acessibilidade à educação. Exato. Acessibilidade Acessibilidade à educação. Ok? Fala um bocado no microfone para quem é de direito te ouvir. Acessibilidade à educação. Primeiro ponto. Capacitação dos professores. Capacitação mesmo para capacitação dos professores para eles, por exemplo, lidarem com alunos das escolas rurais. Ok. Para por aí, pouco sou. Ok. Está a dizer que não é suficiente a formação que eles têm no IFEP, digamos, entre outras instituições de ensino, mas a mais vulgar, a mais popular, o Instituto de Formação de Professores. Exato. É necessário que haja mais outra Mais capacitação. para lidarem com estudantes ou com alunos das zonas recônditas. Exato. É isso. Exato. Mas uma questão também minha que eu levanto sempre é tipo... Instituições de formação de professores estão em alguns pontos bem próximos à cidade. Formam futuros professores, futuros quadros da educação, bem próximos à cidade. Perdão. E que, vamos usar, que falam geralmente português. Mas na hora deles trabalharem, são alocados a trabalhar em zonas onde nem se fala a língua portuguesa. Exato. Não era, como é que vocês acham eles não estão a ver que há uma discrepância ou há falta de casamento aqui
entre a realidade e aquilo que está a se ensinar ou aquilo que se pretende realmente fazer? Haveria uma necessidade de alocarem docentes, por exemplo, ou melhor, professores que entendem da língua local do determinado sítio onde a pessoa vai ser afetada para poder trabalhar. Ou haveria uma necessidade de introduzirem dialetos no processo de formação desses mesmos professores para que no futuro eles não tenham problemas em lecionar pessoas que não consigam falar, por exemplo, a língua portuguesa, né? Ok. Deve garantir, o Estado tem um dever, tem um dever, tem a obrigação de garantir isso. Ok. Porque, por exemplo, eu não falo português, vamos supor, falo xangana. Apenas falo xangana. O docente leciona em português. Claro que eu vou ter dificuldades. É por isso que há muita desistência até por parte dos alunos. Por conta desta não compreensão do idioma. Eu vou para a escola, não estou a entender nada. Mas fácil era ficar em casa, que são mais proveitosos até. Ok. Estás a ver? Então... Podia-se criar as políticas que usam noutros países do ano zero, né? De aprender primeiro a falar aquele idioma e depois começar a ter as aulas normalmente. Ah, boa. Mas minha sugestão também que fica aí para a quem é de direito lide com essa questão, é muito mais simples, eu acredito que é muito mais simples instalarem os centros de formação de professor naqueles distritos e formarem aquelas pessoas que estão lá para lidarem com porque eu posso até saber o idioma, mas o modo de vivendo de lá eu não conheço, ok, que posso me adaptar, mas é um processo essa questão de adaptação. Ok, eu tenho que entender qual é o que realmente funciona naquela zona. Há zonas em que o professor tem que ir para a casa de um aluno, deixar lá 2 galinhas para o aluno ir para a escola. Sim, se o aluno prefere ir caçar galinhas para comer que ir para a escola, há distritos em que isso acontece. É mesmo. Então eu prefiro que montem já os centros de formação de professores nestas localidades e formem as pessoas daquele local. É muito mais simples. Eu não sei como é que vocês acham. Descentralização, muito importante isso. Ok, então continua. Estavas a dar 5 sugestões. Estava na Se pudesse mudar alguma coisa, disseste a acessibilidade, podias tornar mais acessível. Sim. Ok, continua. Capacitação dos professores. Exatamente. Para eles tornarem-se mais dinâmicos. Ok. Qualidade do ensino. A qualidade do ensino. Os conteúdos que são lecionados. Não são de acordo com a realidade. Mano, por que eu tenho que estudar sobre uma pessoa que vive sobre a pessoa da Europa? E que morreram faz muito tempo. Eu sou africano. Você ouve Isaac Newton, 1666, e tem que ouvir a teoria que ele aplicou neste ano e que até hoje é aplicável. Conheces desde... Não sei se estudaste até que nível, mas tipo no ensino básico. Já estudaste sobre reis africanos? Não. Não, mas você é africano. Claro. Mas malta os europeus, por exemplo... Europeus não, como é que se chama aquele? Tá a fugir agora. O que descobriu Moçambique. Ok, mas Vasco da Gama, nós não descobriu Moçambique, atenção. Supostamente, estás a ver? Supostamente. Exatamente. Então nós estamos aqui para desconstruir isso, para deixarmos ficar as informações que realmente são. Vasco da Gama não descobriu, mas Moçambique já existia, já viviam aqui nossos quinquavós, se é assim que se diz. Estou baseado no que diz no livro. Exatamente, compreendo. É só para as pessoas que estão em casa não poderem... Se diz, exatamente. Exato, estás a ver. Ok? Ouvi sobre Vasco da Gama, sobre Cristóvão Colombo, ok? O Diogo Cão, ok? Estás a ver. Sobre essas coisas, tem que se desconstruir isso. Ok? Faltam 2. Também deve haver mais condições para os professores, porque isso estimula também a presença dos professores para não irem dar aula no ensino privado e deixarem os seus alunos aqui no ensino público sem aula. Exato. Ok? Mas o quê? Acho que só.
Acho que só. Doutora Aura, 5. Primeiro dizer que concordo, né, com o que o Luís estava aqui a dizer, a questão da qualidade do ensino. Só vou fazer menção de uma, porque ele falou de muita coisa. A questão da educação conectada, que nos liga muito à ideia de termos uma tecnologia avançada para poder estudar. Nós sabemos muito bem que o mundo hoje em dia é mais tecnológico que qualquer outra coisa, né? Okay. Então, as instituições ou o governo deveria criar mecanismos para que os estudantes também encontrassem-se conectados tecnologicamente, para que o ensino também seja de qualidade. Sim. Sugestões para, naturalmente, aquilo que são os direitos fundamentais serem ou aplicados ou obedecidos e tudo isto mais. Alguma sugestão que pode naturalmente dar? A sugestão seria que fôssemos às zonas rurais, né? Dessemos palestras em dialetos locais para que as pessoas, que falássemos dos direitos fundamentais, para que as pessoas conhecessem aqueles que são os direitos que eles assistem, porque as pessoas que vivem naquelas zonas geralmente só vivem sem saber que têm o direito ao acesso à educação, à saúde, à integridade física, direito à assistência médica e medicamentosa. São vários direitos fundamentais que nos assistem, mas que nem todos nós conhecemos. Também tem o direito de objeção de consciência, não sei se já ouviram falar. Não podes nos dizer? É um direito fundamental que encontra-se previsto na Constituição. Direito de objeção de consciência seria nada mais, nada menos que recusar de cumprir um dever que está estipulado por lei. Quer dizer que nem tudo que nos é dito nós podemos cumprir. Também temos essa faculdade de poder recusar em algumas situações, quando envolve questões religiosas, né? Questões morais. Porque eu não posso, por exemplo, a questão do serviço militar obrigatório é um dever de todo cidadão moçambicano. Eu posso muito bem dizer que eu não vou cumprir o serviço militar obrigatório, porque a minha religião não me permite que eu faça isso. Okay. Posso muito bem me escusar de cumprir esse dever. Então, isso é que nós chamamos de direito de objeção de consciência. Até a questão do aborto. Tem aborto que é legal até 3 meses. Mas o médico pode pura e simplesmente dizer que minhas questões morais não permitem que eu faça tal aborto. Ok. Então, isso é que chamamos de direito de objeção de consciência. Então, é tudo. Que cria mecanismo mesmo para que hajam palestras nas zonas rurais em dialetos, né? Para que as pessoas possam saber quais são os direitos fundamentais que eles assistem. E a ideia de criar-se uma Constituição, ou melhor, traduzir-se a Constituição em línguas locais é muito boa. Gostava mesmo que o governo levasse avante esse projeto. Bem, sobre isso de irmos dar palestras, etc., não podemos nós nos juntarmos entre estudantes de direito, nesse caso. Estamos aqui a falar de... Digo nós, como jovem, né? Exato. Ok? Posso vos acompanhar. Exato. E ajudar em alguma coisa, mas que tal nós, como jovens, também criarmos estas iniciativas? Não esperarmos uma organização, não esperarmos o governo, não vão nos chamar, não vão nos organizar para fazermos isso. Podemos saber um idioma em comum e irmos para uma certa zona com a Constituição, procurarmos os líderes daquela zona, procurarmos sensibilizar, procurarmos explicar ou ensinar alguma coisa em 30 minutos às pessoas daquela zona. E o que está a faltar? O que falha para que isso aconteça? Sugiro desde já, jovens, vamos nos organizar, aí em casa também. Não deixem de dar sinal, os que têm meu contacto, vamos criar atividades do gênero, ok? Mesmo que não seja sobre direitos fundamentais, mas alguma outra coisa que o povo moçambicano necessita conhecer, porque conhecimento é poder. Eu tenho dito, conheça o conhecimento, assim não terás que conhecer o sofrimento. Isso porque ouvi ou li, não, estou a dizer isso porque criei essa frase porque ouvi na Bíblia, perdão por mencionar aqui, que Jesus Cristo disse: o meu povo sofre porque lhes falta conhecimento. E eu logo criei: conheça agora o conhecimento para não conhecer o sofrimento, não ter que olhar para aquele versículo como, ok? Então nós temos também que criar iniciativas do gênero, criarmos alguma temática, seja sobre educação financeira, porque sabemos que não temos taco, seja sobre direitos fundamentais, seja sobre qualquer uma outra temática,
ok? Nos reunirmos mesmo, entre nós mesmos podemos discutir sobre estas temáticas. Mas ficou aí. Luís, sugestões? Por favor, deixe ficar aí uma sugestão daquilo que é o direito fundamental, aquilo que você acredita que pode transformar socialmente, pode transformar Moçambique, pode transformar os jovens. Por favor. A educação, vou continuar a repisar, educação é um direito. Ok. Um direito fundamental, um dos mais fundamentais até. Porque sem conhecimento nós não somos nada. Então, Apelo aos jovens. vamos nos nutrir de conhecimento. Vamos nos nutrir de conhecimento. Nutrição de conhecimento. Eu também convido a todos vocês que se nutram, por favor, dos diálogos educativos todas as terças-feiras. Não falhe. Muito obrigado aos meus queridos convidados, ilustres, caríssimos convidados, por estarmos aqui a conversar sobre esta temática bastante interessante, sobre os direitos fundamentais e educação em Moçambique. Caros telespectadores, agradecemos pela vossa audiência. Muito obrigado mesmo. Canimambo, Emakua, como é que se diz? Coxucuro. Coxucuro. Deixa eu enganar, como é que se diz? Canimambo. Canimambo. Ok, muito obrigado. Eu sou Altafo Ibrahimo, a sua melhor companhia para todas as terças-feiras. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado à minha equipe de produção que esteve aí por detrás a trabalhar conosco para que esta edição 10. Essa é a 10ª edição dos Diálogos Educativos, aqui onde palavras iluminam caminhos na Mindcast TV. Não deixe de seguir-nos no Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, entre outras plataformas digitais. Muito obrigado mesmo. Eu sou Altafo Ibrahimo, repito, perca-se, mas não perca a oportunidade de estar sempre aqui a acompanhar os nossos programas, as nossas conversas, os nossos debates de diálogos educativos. Prometo voltar na próxima terça-feira com mais um debate interessantíssimo para a sociedade. Muito obrigado. Até lá.